Eu trabalhava no... Vocês conhecem lá, mais ou menos na Zona Leste, na frente do Corinthians, tem um hospitalzinho, chama Vereador José Estropoli, Vermelhinho. Ele mora pra lá. Vermelhinho, eu trabalhei anos lá, eu dava plantão de quinta à noite e sábado 24 horas. Então, Uns dias bons, né? cara, quinta à noite porque é o futebol, é os acidentes de moto, né? E sábado é a laje, é o churrascão, que os caras caem, né? Cai de moto da laje ainda, tem gente que consegue fazer isso. Você não me pergunta que o cara foi fazer de moto na laje, Ele né? tava, Mas ele caiu. Mas ele caiu da laje, de moto. Ou seja, ele juntou duas coisas que o diabo mora, né? O diabo mora em 3 lugares, né? No salto alto da mulher, na bola de futebol e na laje, né? E às vezes na roda da moto. O cara conseguiu juntar 2. Meu né? Deus, Só que faltou... ele fez, mano? Eu perguntei pra ele, ele não conseguiu me explicar. Acho que nem ele sabe o que ele fez. Ele devia estar muito louco. Mas nesse dia, era um sábado e tinha uma moça casando. De repente, cara, o plantão ele tava tranquilo nunca, né? Porque, esquece, você perguntar pra um médico, tá tudo tranquilo? Não tá, nunca. Nunca. Mas tava né? normal. Mas tava normal, tava seguindo o fluxo, né? De repente, cara, entra uma comitiva de engravatado, de smoking, não sei o quê, uma gritaria, blá, 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 blá. No meio desses engravatados sai uma noiva com um cara carregando no colo. Caralho. Eu falei, rapaz, daqui você entrou no hotel errado, isso aqui é um hospital, né? A mulher, ela foi casar, tropeçou na escada e luxou a patela, igual você falou. E aí, antes de casar, Nossa. mas veio todos os padrinhos, a noiva, os pais, e todo mundo. Eu falei, bom, casar vocês aqui dentro não vou, mas esse casamento tem que acontecer, né? Doutor, pelo amor de Deus, aquela choração, porque dói demais. Dói é uma muito. coisa que apavora a gente, né? É uma coisa que tá fora do lugar. A dor, ela não é só aquilo que você sente. A dor é a percepção da lesão. Como que isso impacta em você? Por exemplo, se você pegar a dor de uma injeção, na boa, Igão, Não dói. Mano, eu não ligo pra injeção. Tanto é Exato. que quando eu tô, Mas você consegue olhar enfiando em você? Sim, mano, pra mim é de boa a injeção. Tanto é que Nossa, me dá agonia. quando eu peguei uma pneumonia, eu tive que tomar 14. mas ó, você viu o que ele Bezetacil. falou? A agonia. A agonia é uma forma de Isso, dor. não sinto dor, mas a agonia de... Ai, vai. Agora, Cacete você de imagina, agulha. você sentiu literalmente isso, bem lembrado. Põe a referência aí, essa referência é ótima, cara. Cacete de agulha. Você sabe que essa questão da agonia que você passou, que você... E outra, eu médico, eu sei o que está acontecendo. E a pessoa que não sabe? Ela está sentindo a dor, ela perde o movimento, Fica ela nervoso. sente uma sensação que ela nunca sentiu porque aquela articulação está completamente fora do que é a fisiologia dela normal, né? E agora, o que está acontecendo? Então a gente sempre entende que atender o paciente não é pegar a perna dela, tipo, a pessoa não é uma perna, a pessoa é um paciente que tem uma perna. Nesse caso Você era tem que uma ser noiva... psicólogo junto também. Acho que a gente nunca consegue ser o psicólogo, né? O psicólogo é o cara que tem o dom de Mas eu falo lidar assim, com você isso tem que melhor. Mas você tem que acalmar, levar em conta o que é o acolhimento, né? Então a gente faz o acolhimento do paciente. E naquela hora, o que eu tinha? Eu tinha metade de uma igreja dentro do hospital, tinha a noiva, tinha todos os padrinhos, a mulher querendo casar, o noivo querendo casar, e eu aquela situação, e agora? Você que eu vou conseguiu fazer eles casarem nesse dia? Mas com certeza, você acha? Que Virei você pra ela e falei, coração, o negócio é o seguinte, vocês vão casar hoje, pode mandar o padre segurar, porque o padre é louco pra fechar a igreja e não deixar casar, né? Não, tem que ser dentro do tempo, senão atrasa outro casamento. Eu não sabia disso, o casamento, a igreja ela tem vários Eu casamentos, pensava né? que era um por dia também. Eu também pensava, aí eu fui casar, aí eu descobri que não, mas isso é outra história, então deixa eu terminar isso aqui. Essa história foi engraçada também, mas aí... Peguei a mãe e falei, ó, segura a igreja aberta. Os 6 que são convidados vão tudo pra igreja esperar pra segurar lá, porque senão a outra noiva vai chegar lá e vocês vão perder a vaga. Coloquei a patela da mulher no lugar, né? Isso é o pior. Aí a gente faz um enfaixamento. Você faz um enfaixamento forte, por quê? Porque quando você tira a patela do lugar, o que acontece é que a retinácula, que é como se fosse um tecido muito forte que segura ela no lugar, ele rompe. Isso quer dizer que, se ela dobrar o joelho de novo, meio esquisito, vai sair do lugar de novo. E eu orientei ela, falou, ó, anda com esse salto devagarinho, tá? Deixei ela enfaixado bem apertado e falei, vai pro seu casamento, você se sentir bem? Vai pra sua lua de mel, só volta aqui amanhã de manhã, eu juro que eu espero pra te atender. Mas se ficar ruim, tô aqui a noite inteira, fica tranquilo. Eu acho que deu tudo certo. Porque Ela eles não voltaram, não voltou e, meu... E casou. E Que da hora.
E o Neymar? Eu fiquei sabendo que você ofereceu 120 milhões pro Neymar. Como que foi essa? Não, eu tentei contratar o Neymar realmente antes dele ir pro Barcelona. Só que infelizmente ele já tinha assinado com o Barcelona. Senão ele vinha pro Corinthians. É mesmo? Lógico. Chegou a pensar em... Eu fui na concentração da seleção brasileira Você e falei chegou com ele com o pai atrasado, dele. É que ele já tinha fechado. Mas alguém tinha te dado um toque ao falar com o Neymar? Não, o presidente do Santos falava: se alguém pagar a multa e ele quiser ir embora, vai embora. Eu ofereci a multa. Tá aqui. Acabou. Só que ele já tinha assinado com o E Barcelona. a multa era isso? 116 milhões, né? 116. Aí acabou sendo de graça. É. Foram elogiados. Negocião, Segurou o Neymar 1 ano e meio aqui, foi elogiado. Depois saiu de negociou. graça. Agora mete o pau no presidente que Deus o tenha, que já faleceu. Era um herói e de repente virou um vilão porque o Neymar saiu de graça. É óbvio. Se você faz um contrato com o jogador, tem prazo pré-determinado, se acabou o contrato, ele sai livre. É. Isso é qualquer jogador. O Romero não saiu livre no Corinthians aí? O Guerreiro não saiu livre do Corinthians? Então é isso, pô. Tem um contrato lá de 5 anos. O jogador não quer renovar. Espera dar os 5 anos, ele sai livre, seja quem for, Messi ou a puta que pariu. É isso que eu percebo, né? Quando o jogador não quer, não tem o que. Acabou, não tem dinheiro, não tem Agora nada. o jogador tá lá. Eu tenho 1 ano de contrato, eu não quero renovar. O que eu vou bater nele? O que eu fiz com o Romero, eu afastei. Ficou 6 meses sem jogar. Fui criticado. Como é que pode? Eu pagando o gol. Tá bom, mas eu não quero pôr ele pra jogar. É coisa de diretoria, não é o treinador. Isso é um direito que eu tenho. Ele não quis renovar ou pediu muito? Não quis renovar. Ah, não teve nem. Nós oferecemos o segundo maior salário do Corinthians pra ele. Ah, é? E ele não quis renovar. Ele queria sair livre, pô. Caramba, achei que Acabou. era. Ou queria questão de grana. revender o passe. Que nem o Guerreiro, queria revender o passe. O que é revender o passe? Vamos supor, quanto vale no mercado? 10 milhões? Ah, me dá 5, eu fico. Vender como se fosse. Porque ele tá livre. Caramba, é como se eu estivesse comprando Mas ele mesmo. isso, ele tá pra livre. ele. Mas ele tá livre. Daqui 6 meses ele tá livre. Sei. Quanto eu pegava em dinheiro? 3, 4 milhões? Me dá 3, 4 milhões. Mais o salário, mais tudo. Caramba. É a recompra que fala. E você aceita ou você não aceita. Entendi. Não sabia nem que tinha esse tipo de coisa. Não é, porque o contrato é pré-determinado. É CLT, mas eles pedem hora extra, pedem adicional do turno, mas na hora de rescindir é CLT, é CLT normal. prazo determinado. Daquele período da primeira saída do Mano até todos os técnicos que a gente teve em seguida manteram mais ou menos o mesmo estilo de jogo. A ideia era essa? Não, na hora de contratar? a ideia é ganhar. Mas quando não ganhou, o Tite em 2013 foi esculachado do Corinthians. O Tite, campeão do mundo, campeão da Libertadores, Exatamente. campeão brasileiro, em 2013, do meio do ano pra frente, queriam bater nele. Xingavam, Tite empata Tite puta que pariu, Tite não sei o quê. Hepatite. Então, é ganhar, cara. No Brasil é ganhar. Seja jogando feio, bonito, retranqueiro, pra frente. Ganhou. Pode roubar, fazer à vontade. Perdeu, não faz nada certo porque tá tudo errado. Vamos falar do Tite? Como que foi a contratação do Tite? Igual todos os contratadores de treinador. Proposta, aceitou e vamos. Tite, já falei, ele como pessoa ele é melhor até que treinador. Ah, é? Agora, ele é importante pro Corinthians. Agora, sem endeusar as pessoas. Ele ganhou pra fazer o que ele fez. É sem endeusar. Tem os méritos dele, nós somos gratos, acabou. É recíproco, é troca. Uma troca, né? Então, agora o Tite realmente é um dos treinadores do maior nome na história do Corinthians. Mas quando perde lá pro Tolima, qual foi a Não, pressão? mas o Tolima não foi de menos. Em 2013, campeão libertador, campeão do mundo. Cara, Campeão não tinha paulista, campeão da Recopa. Quase bateram nele. Não tinha que provar mais nada e ainda... Quase mesmo bateram nele em 2013. Perdeu pra Português de 4-2, queriam bater nele, pô. E o torcedor é assim. Mas é um excelente treinador. Queria ele de volta pro Corinthians? Ou não? Não, Mais pra frente. eu quero o Silvinho, que é o treinador do Corinthians hoje. Tá. Mas você falou, Futuro a Deus pertence. você falou do Tite, mas o pessoal perguntou muito como foi essa... Em momento algum você quis mandar o Tite embora depois da eliminação na pré-Libertadores? É aquela nenhum pressão. Nenhum momento. que a Ele não pressão tinha era culpa. grande, né? Ele não tinha culpa. A culpa era minha e dos jogadores. Eu falei isso publicamente na época. Como é que eu vou mandar um treinador que tá 5 jogos no Corinthians, 6 jogos? A culpa é minha, como presidente, e dos atletas. E foi dividido entre mim e os atletas a culpa. Tanto é que no mesmo ano nós fomos campeão brasileiro. É. Então tem que ter um pouco de paciência.
Tem que ter calma, não é porque perdeu que tá tudo a terra arrasada. Mas não, tudo é um turbulhão. E assim tem que ir convivendo. Mas eu vejo que mesmo os jornalistas que são críticos a você, eles falam sobre isso sempre. Mas porque deu certo. É. Porque ele ganhou. E Você se não- perde? Se perde, eu sou burro, tu é mais burro ainda. É verdade. Quando ganha, é o que eu te falei, quando ganha tá tudo certo. É. E o lance lá com o presidente do Benfica, lá, aquela relação meio estranha que ficou. Você vê se eu tava errado? Eu tô É? aqui. Ele tá preso. Porra, Alguma coisa diz é isso, né? brincadeira, pô. Qual que foi a... O cara não tem Não, palavra? não, Como não, foi não a é negociação? Isso eu já tive problema com ele na venda do Elias. Ah, lá atrás? Lá então? atrás. Por quê? Porque ele tratou mal, me desprezou o Corinthians. E eu briguei, mandei ele tomar. Já ia falar o palavrão. Mas mandei tomar. Tomando bacalhau. Então, no dia lá, ele, Jorge Mendes. E então já tava esse atrito. E quando foi pra vender o Pedrinho, o empresário que fez o negócio, que é o Juliano Bertolucci, me ligou, André, ele quer falar com você. Eu falei, pô, eu não vou aí. Pô, se não for, não vende. Porra. Aí eu fiquei naquela. Pô, apesar do dinheiro do Pedrinho também, tem que vender, como é que faz? Eu acabei indo lá. E combinamos uma coisa. E realmente tem razão. Era 20 milhões o Pedrinho, e nós tínhamos que comprar, depois de 6 jogos, o... Como é que chama o negão lá? E o o Ione. Gonzalez, né? Por 3 milhões. Por 2... não lembro agora se era 2 ou 3. Você que tinha que pagar lá 2, 3 milhões depois de 6 jogos. Tá. Ele fez 4 jogos, veio a pandemia. O que você faz? Um abraço, né? Era 3 milhões. 3 milhões? Aí ele ficou louco, e eu fiquei louco, ficou aquela briga, Na aquela cabeça briga. dele, certeza que você ia comprar. Isso, aquela briga, fizemos um acordo. Então não paga nem 20, não pago 17, não recebo, e recebo 18. E foi o que foi feito. Não teve macrotaia, não teve nada. O nego falou, tá escondido. Eu falei, eu não sei como é que... O negócio era 20 milhões. E nós éramos obrigados a pagar 3 no Ione. Devolveu? Depois de 6 jogos. Devolvemos o Ione, em vez de nós pagar 3, como tinha um negócio, nós pagamos 2. Fizemos o negócio por 18. É isso, ainda ganhamos 1 milhão. Mas eu sou incompetente. Mas é o jeito... Eu mas sou é o- incompetente. Isso aí não... Mas você fala dele... Tô falando por falar. Para. Mas você fala mais o jeito dele tratar mesmo, desmerecendo o Porque Corinthians. Que É porque a de- o europeu já é europeu. Você imagina o português. Então, no futebol... Não, tô falando isso no futebol. Sei, Tô sei. dizendo, não. No futebol tem essa rincha. Então, eles se acham superiores a nós. E o Benfica é um timinho. É, perto do Corinthians. Não, pô, perto para. de muitos times brasileiros é um timinho. É. E ele achava que era o presidente do Barcelona. Manchester. Do Real Madrid. É. Bom, falando do Barcelona, tava aí Barcelona. Exemplo de vida, de tudo. Putz, Melhor agora- time do mundo. Tá falido. Falaram aí, estão falando. Eu não sei, não entendo. O jornalista agora, 3 anos era o melhor, agora é o pior. Então, e eu tive uns atritos com ele. Já vinha desde o Elias. E por isso que aconteceu isso. Mas a negociação do Pedrinho foi essa aí. E pagaram já? Porque Pagou, tava demorando. Pagou, já pagou. Não, É? aí tinha que assinar porque não é que- Nossa. não. Que seja dito. Não foi atrasado nada. É? Era para pagar em 4 anos. Tá. Só que nós queríamos adiantar os pagamentos. Aí é com E ele banco? tinha que assinar. Com banco, com Tá. fundo. Adiantar para ele. Ele tinha que assinar, ele não assinava. Prometia que ia assinar, não assinava. Ele Pra- também pra me encher o saco, cutucando. é. E eu cutucando ele. Mas eu tô aqui e ele tá preso. Isso é muito bom. Estamos aqui bebendo nossa Guaraná e ele tá preso. E aí entra o Ronaldo na história, que muda a história do Corinthians mais uma vez, né? A gente tem vários momentos assim que a história do Corinthians é mudada por alguns jogadores, por alguns resultados e tal. E o Ronaldo, cara, eu não esperava ver ele jogar no Corinthians, foi uma das coisas mais emocionantes assim que eu vivi isso. Mas Como que foi isso? O Ronaldo, eu acho que ele ajudou e muito o Corinthians, mas o Corinthians também ajudou ele. Claro, O Ronaldo foi importante pro Corinthians. no momento que ele tava passando, No Brasil né? e fora do Brasil.
E o Corinthians foi muito importante pro Ronaldo no Brasil. Nessa recuperação. O Ronaldo era ídolo no Brasil pela seleção brasileira. É. E quando ele veio pro Corinthians, que ele decidiu o desafio de jogar no Corinthians, é óbvio que abriu um leque para ele enorme. Tanto é que hoje o coração dele e a cabeça dele é corintiana. Ele fala isso Mas publicamente. ele tava com proposta do Flamengo, Não, na ele tava com o época? próprio Flamengo, da base, da Arábia, ele tava com o próprio do mundo inteiro tava atrás dele. E o que você fez pra convencer? Não Como fiz que foi? nada. O Ronaldo você não escolhe, ele te escolhe. Ele acreditou em mim, acreditou no Corinthians e veio jogar no Corinthians e deu 2 títulos pro Corinthians. Mas você trombou com ele, você marcou reunião, Não. como que é isso? Eu não entendo como O Joaquim funciona. Grava e 2, 3 empresários, o Todé, o Ricardo Rocha, o cunhado dele, o Caio, que me encheram o saco pra ir falar com o Ronaldo pra trazer o Ronaldo e eu quase bati neles. Falou, não tem como. Falou, trazer um gordo aqui, pô. Gordo que não bebe, não fuma, pô. Você falou isso? Eu falei, pô, vocês estão loucos, não tem dinheiro nem pra pagar a conta de luz, pô. Mas o Joaquim me convenceu, eu fui lá ver os exames dele, e o Joaquim falou, ó, se ele quiser voltar a jogar, ele volta a jogar. Eu falei, gordo, vai voltar a jogar ou não vai? Eu falei, tiver um projeto legal, tal. Eu falei, daqui uns dias eu te trago um projeto aí. Passou uns meses, eu fui lá, conversamos. Lá onde foi isso? Lá na casa dele no Rio. Tá. Conversamos, não deu certo. Cancelou tudo, não vai dar. Por quê? Por causa Porque dinheiro, por causa de patrocínio, um monte de coisa que ele queria. Eu falei, esquece. Aí, como ele não fuma e eu fumo, eu fui no banheiro fumar no hotel e ele veio junto. E no banheiro fumando, ele falou pra mim, pô, presidente, o que vai fazer? Eu falei, eu vou embora pra São Paulo. Ele, pô, mas vai... Ele falou, Ronaldo, esquece, é camisa, é ingresso, é chuteiro, é a puta que pariu, pô. Eu falei, o Corinthians não dá essas coisas, não. Eu tô subindo a 2ª divisão agora, não sei o quê. Cara, nós é pobrinho, calma. Você ouviu lá, volta lá, fala o que você quiser. Tava o empresário dele, tudo Ah, lá, tá. o Luiz Paulo Rosenberg, tudo na mesa lá, no café. Sei. Eu falei, mas eu vou falar o quê? Ele falou, fala o que você quiser. Quando eu voltei, ela falou, gordo, eu vou te pagar 400 mil reais por mês, vou te dar isso e acabou, só isso. Ele levantou e falou, sou jogador do Corinthians. E aí? Ninguém acredita, mas tá no guardanapo comigo até hoje. Foi feito assim. Você Ele se apresentou no Corinthians, começou a treinar no Corinthians, nem contrato ele tinha. O quê? Né? Caramba. De tanto que ele confiava no Corinthians. E modéstia à parte, em mim também. Claro. E E pra foi- ele, e pra ele virou foi que uma, virou. pra ele foi uma coisa maravilhosa. Pra Eu acho que ele, um casamento eu falei. perfeito, né? É um case que... É. Hoje ninguém fala quase nada, mas daqui 10, 15 anos vamos vamos discutir estudar, isso. com certeza. Mas foi o Corinthians foi... O Ronaldo foi importante pro Corinthians no Brasil e principalmente fora. No mundo, é. E o Corinthians foi muito importante pro Ronaldo no Brasil. Então foi um case perfeito, que deu certo. Ganhamos 2 títulos. Pacaembu, dava gosto de ver o Pacaembu jogar, porque tinha gente que ia, Nossa. tinha desgraçado que ia ver só pra ver ele jogar. Quando ele saía do estádio, dava Que? raiva. É mesmo. Então, mas faz parte. É. Aquele Com gol. certeza não era um corintiano. Não, aquele mas- gol contra o Santos, hein? Aquela cobertura. Ele tava magrinho, ele tava com 107 quilos. 107? 107? O quê? Aí a imprensa falava que ele tava gordo, 97 quilos ele tá gordo. A imprensa falava, pô, ele tá com 97, o peso dele é 95, ele tava com 107. Caramba. Mas vamos acreditando na imprensa. Peraí, isso no jogo contra o Santos ele tava com 107? 106 Mano, quilos, mano. 106, 630 gramas. Imagina quando ele... Porque ele terminou bem mais pesado ainda. É. Né? Pelo menos É aparentemente. porque, vou te explicar. Ronaldo, o nível do Ronaldo, o nível de jogador que ele era, ele vive de desafio. É. E o desafio dele era calar a boca de todo mundo e disputar a Copa de 2010. Vocês vão lembrar, vocês não são corintianos meio de mandrake, mas vocês vão lembrar. Quando o Corinthians jogou contra o Palmeiras em Presidente Prudente, nós perdemos 3-0, que ele quebrou os dedos. Lembra o Paulista? Ele quebrou os dedos. Que ele caiu e quebrou os dedos. Tá. Que ele viu que ele tinha que ficar 2, 3 meses parado, ele sabia que já não ia disputar mais a Copa do Mundo. Ali, ele começou a ser jogador de futebol. Ah, tá. Ele perdeu o... Tanto é que ele jogou ainda 2010, mas já não jogou com vontade, já não tinha mais o Que tesão. ele tinha um foco já não, específico. que era a Copa do Mundo. É isso. Caramba, então é por isso, agora eu entendi. Ele não bebia, não fumava. Eu bebia, fumava sozinho. Ele não bebia, não fumava.
um pouco culpa desse escalonamento absurdo de salário de Mas jogador. é isso? Porque tá num Mas, então, patamar absurdo. Veja bem. O Corinthians tá quebrado, que nem a imprensa fala em alguma parte da imprensa. Tá bom, tá quebrado. Ah, o time é uma merda. O time é uma bosta. Aí contrata o jogador. Pô, como é que pode pagar 1 milhão pro jogador? Não tem cabimento pagar? Bom, tem que contratar ou não tem que contratar? Então é difícil, cara. Porque você tá aqui no microfone comentando e falando é fácil. Agora põe a tua caneta lá, põe teu nome lá, põe teu patrimônio. Que nem eu coloco, que nem o presidente do clube coloca, o outro presidente coloca. Vocês têm que colocar... Não é esses cufilhos da vida, esses babaca que fure da vida aí que pensa que não dá um emprego, pô. Isso O Juca que fure que fala. Isso é um babaca. Mas você falou que você tem que colocar os seus... Mas lógico que você tem que assinar, você tem que dar aval pessoal. Caramba. Qualquer presidente de clube. Primeira coisa que um presidente de clube quando chega no clube é dar aval. Dá seu patrimônio. O tipo de diretor de futebol não dá aval. Quem falou isso? Caramba. Pô, o Corinthians vai cruzeirar. Cruzeiro foi um escândalo. Cruzeiro foi roubo. Cruzeiro não foi má gestão. Cruzeiro não foi negócio errado. Cruzeiro foi roubo. Porque Cruzeiro foi uma coisa... Cruzeiro foi roubo. Então é diferente, pô. É diferente. Você pegar flagrante que roubou é uma coisa e você ter errado numa contratação aqui ou lá. Contrata o Luan. Todo mundo elogia. Aí não dá certo. É incompetente. O presidente é uma merda. Tem esquema com o empresário. Joga... É difícil, cara. Eu tô com o saco cheio disso. Que eu volto a repetir. Comentar aqui no microfone é fácil. Você já assistiu o jogo de futebol? Claro. O time tá mal, o time tá mal, o time tá ruim, tá mal, tá pá. Aí sai um Faz gol. um gol, pô, o time, sabe o que aconteceu? Ele mexeu ali. É comentarista de resultado, pô. Então, isso aí já tô cansado disso aí, pô. Aí fala isso aí, os caras ficam magoados comigo. Pô, o Andrés é bruto, o Andrés é nervoso. Eu não sou nervoso, não. Eu falo o que eu penso. Até outro tempo... Se o repórter tem o direito de falar o que pensa, eu também tenho. Se ele tem as fontes dele, eu também tenho as minhas. Em todo lugar tem um corintiano. Em modéstia à parte, eu sou um cara querido e popular. Claro. Então eu conheço um monte de gente nas redações, que nego não dá nada lá, mas sabe de tudo. Sabe quem mandou o marido viajar pra transar com a mulher do outro? sabe quem fez a mulher pousar na Playboy pra ter desconto na cobertura? Tudo isso aí, todo mundo sabe. Aí vem dar uma de esquerdista, sou esquerdista, falar que eu votei no Bolsonaro. Então, falaram isso? O Juca Kfouri falou isso, esse Zé Mané aí. O quê? Que eu votei. Então, e se eu votei, o problema é meu. Ele não tem nada a ver com isso, cara. Agora, ele tem que provar como ele votou no Maluf, se ele ganhava soldo, salário ou se era cargo que ele ganhava. E agora ele fala que é lulista. Ele é ele. Ele quer cargo pra ele. E é assim que a vida toca. E fala isso aí, os caras ficam tudo chateados. Mas é a realidade. Então, eu só falo pro corintiano, pode ficar tranquilo. É o que você falou, por causa do Cruzeiro, Pô, o pessoal ficou com muito medo. Que medo, pô. Vai comparar o Corinthians com o Cruzeiro? O Cruzeiro foi roubo. Foi isso mesmo? Mas tá a polícia aí provando. Não é eu falando, não. Começou a pagar um absurdo. Não é eu falando, não. É a polícia que tá falando aí. Eu não vi nada. Eu não falo isso porque eu não vi. Mas a polícia que tá falando aí. Então é isso. Agora no Corinthians vai lá e investiga. Eu ia ser preso na Lava Jato. Que o Andrés vai ser preso. Que o Andrés não sei o quê. Eu tô aí, ó. Como que foi? Eu cheguei como aí? Vocês viram como é que eu cheguei? Com meu carro pago, viu? Não tô devendo. Uma Mercedes. Carro pago. Não ando de Mercedes. Carro pago. Não ando com segurança. Não devo nada pra ninguém. Cometi meus erros? Cometi meus erros. Anda com um gordinho aí. E arco com os meus erros. Agora, tinha nego que fala que eu ia ser preso, pô. O cara fala na televisão, o Andrés vai ser preso. Qualquer momento o Andrés vai ser preso. Por causa da Odebrecht. Eu não sei por causa de quê. Por causa da Odebrecht, por causa da construção do estádio. Cadê o roubo do estádio? Cadê o escândalo do estádio? E como foi isso? Você teve que depor? Como que foi? Depor mais de 20 vezes, pô. E vou quantas vezes tiver que ir, eu não devo nada pra ninguém, não. E não acharam nada? Não sei. Nada. Não, tô aí. Tô esperando a algema aí. Pô, isso é brincadeira, pô. E os caras vão falando. Vai falando. Você acha que um pouco disso é porque é o Corinthians ou não? Um pouco é o Corinthians, um pouco é porque sou eu, porque eu sou o cara, não polêmico, mas eu falo o que eu penso, eu respondo à altura. E o pessoal fica incomodado. Tem que ficar... Então, se você dá aquela resposta sem água, sem açúcar... todos os dirigentes falam igual. É tudo assim, mais ou menos. Se você fala o que você acha, o cara é muito estúpido, o cara é muito bravo, o cara... Então, quer que fala como? Do jeito que ele quer que fale. Do jeito que ele quer que fale, é o jeito que eu quero responder. Você faz a pergunta e eu respondo. Você pergunta como você quiser e eu respondo como eu quiser. Claro. Lógico, respeitando
os seres humanos, Sim, mas sim. cada um faz como você achar melhor, pô. Eu não tô te ofendendo, mas eles não, eles querem, olha, não, veja bem, você tem razão. Aí vem os comentaristas de tática, né? É. 4, 2, 1, 5, 8, 80, 28. É o... Pô, não sabe pagar uma Terceira conta, faixa. Nunca pagou uma duplicata na Terceiro vida. quarto. Como que é? Tem uns termos hoje em dia desse... Nunca pagou uma duplicata na vida. O cara não deu um emprego. Essa frase que você falou que o futebol tá perigoso, chato e Mas é verdade, o futebol tá caro, caro. perigoso e chato. Então, é pra essas perguntinhas aí de besta. Caro é isso que eu te falei. Tá num patamar Mas que é não isso. vai se sustentar, Com né? todo respeito, por mais condições que você tenha, um jogador de futebol não pode ganhar 2 milhões e meio Então. de reais na CLT por mês. Então. Mas hoje Chegou nesse absurdo. Hoje é o dia que tá assim, então temos que conviver com isso. E perigoso por quê? Porque qualquer hora vai morrer um dirigente, um jogador aí. de- Perde 2 jogos, por causa dessa polarização. invade um ônibus, vende tudo aí. No passado, anos 70, anos 80, não era assim, né? O pessoal Não, ficava tinha puto. cobrança é uma coisa. É. Eu lembro disso. Agora, ir na esposa do jogador, ir na casa do dirigente, Virar invadir. carro, é. Isso estamos passando do limite. Então, qualquer momento aí vai ter um tiro aí, uma facada, vai ter alguma coisa com o jogador, dirigente, que vai ficar uma coisa muito difícil de se E ver. o chato é por causa dessa... Chato por causa dessa diz que me diz que aí tudo tem esquema, tudo é empresário, tudo é não sei o quê, BBB, meu, tá muito chato. Não pode falar nada, faz uma brincadeira aqui com o São Paulo ali, já olha corretamente, não pode falar isso. Politicamente Então, correto. tá muito chato. Mas isso não é só futebol, isso é o reflexo do país como um todo, né? Exatamente. O lance da torcida também, né? De Não cada pode vez... torcida única, é ridículo. É. Mas é o que nós temos pra hoje. Mas você acha que tem que ser torcida única? Eu acho que não. É. Isso é a falência do Estado. É isso que eu ia falar. O Estado não... É uma falência do o Estado tá estádio, falando, pô. eu não consigo garantir... Isso é a então falência do... Consegue, aqui não quer trabalho. Só aqui no Brasil que tem isso? Ah, não sei, mas é Caramba. o fim do mundo, pô. Mas é o que temos pra hoje. Sai o gol, fica aquele silêncio. É o que tem pra hoje. É uma coisa muito estranha. É o que você falou, por causa do Cruzeiro, Pô, o pessoal ficou com muito medo. Que medo, pô. Vai No comparar o Corinthians com o Cruzeiro? É. Pô. O Cruzeiro foi roubo. Foi isso mesmo? Mas, não, mas tá a polícia aí provando. Não é eu falando, começou não. a pagar um absurdo. Não é eu falando, não. É a polícia que tá falando aí. falando. Eu não vi nada. Eu não falo isso porque eu não vi. Mas a polícia que tá falando aí. Então é isso. Agora no Corinthians vai lá e investiga. Eu ia ser preso na Lava Jato. Que o Andrés vai ser preso. Que o Andrés não sei o quê. Eu tô aí, ó. Como que foi? Eu cheguei como aí? Vocês viram como é que eu cheguei aí? É. Com meu carro pago, viu? Não tô devendo. Uma não. Mercedes. Carro pago. Não ando de Mercedes. Eu tô Carro zoando. pago. Não ando com segurança. Não devo nada pra ninguém. Cometi meus erros? Cometi meus erros. Anda com um gordinho aí. E arco com os meus erros. Agora, tinha nego que fala que eu ia ser preso, pô. O cara fala na televisão, o Andrés vai ser preso. Qualquer momento o Andrés vai ser preso. Por causa da Odebrecht. Eu não sei por causa de quê? Por causa da Odebrecht, por causa É. da construção do estádio. Cadê o roubo do estádio? Cadê o escândalo do estádio? E como foi isso? Você teve que depor? Como que Foi depor mais de 20 vezes, pô. E vou quantas vezes tiver que ir, não devo nada pra ninguém, não. E não acharam nada? Não ficou sei, nada. Não, eu tô da aí. Odebrecht- Tô esperando a algema aí. Odebrecht. Pô, isso é brincadeira, pô. E os caras vão falando. Vai falando Você acha aí. que um pouco disso é porque é o Corinthians ou não? Um pouco é o Corinthians, um pouco é porque sou eu, porque eu sou o cara, não polêmico, mas eu falo o que eu penso, eu respondo à altura, e o pessoal fica incomodado. Tem que ficar... Então, se você dá aquela resposta sem água, sem Polida, açúcar, todos os dirigentes falam igual. É tudo assim, mais ou menos. Se você fala o que você acha, o cara é muito estúpido, o cara é muito bravo, o cara... Então, quer que fale como? Do jeito que ele quer que fale. Do jeito que ele quer que fale, é o jeito que eu quero responder. Você faz a pergunta e eu respondo. Você pergunta como você quiser e eu respondo como eu quiser. Claro. Lógico, respeitando
os seres humanos, Sim, mas sim. cada um faz como você achar melhor, pô. Eu não tô te ofendendo, mas eles não, eles querem, olha, não, veja bem, você tem razão. Aí vem os comentaristas de tática, né? 4, 2, 1, 5, 8, até 28. Pô, não precisa pagar uma Terceira faixa. Nunca pagou uma duplicata na vida. Como que é? Tem uns termos hoje em dia desse... Nunca pagou uma duplicata na vida. O cara não deu um emprego. É muito falta de pagar boleto, né? Tem algumas perguntas que a gente sabia que ia vir. Pode perguntar de tudo. Andrés, cara. Pode perguntar se eu sou ladrão, se eu roubei. Não tem problema, não. O pessoal perguntou aqui, ó. Andrés, onde você tava com a cabeça ao oferecer 300 mil por mês pro Jonathan Cafu? Bom, primeiro você pede pra esse incompetente se é 300 mil. Tem Fala isso pra ele, também. fala pra ele me mostrar o contrato. E ele completa aqui. E quem indica jogadores como Davó, Natel, Dias e outros comprovadamente sem qualidade pra jogar no Corinthians? Qualidade não. Ele que é um grande profissional, qualidade na concepção dele. Todo jogador no Corinthians foi contratado porque o treinador, o Cifute e os auxiliares técnicos pediram. Todos, até o Cafu. Não dá na cabeça do diretor e Até fala... o Cafu. É? Eu não contratei nenhum jogador sem ser pedido. Isso que eu ia falar. Nunca, Agora, nunca... quando vendeu o Cafu, espero que ele te mande mensagem aí também. Quando vendeu o Davó, vendeu lá o Natel. Porque eles pensam que é só fazer gol. E às vezes o jogador vem e não faz gol, o jogador não joga. E aí vai acontecer o que aconteceu com o Everton Ribeiro, o que aconteceu com o Marquinhos, o que aconteceu com o Everton, goleiro que hoje está no Palmeiras, o que aconteceu com vários jogadores do Corinthians. Joga 2, 3, 5, 10 jogos mal, aí vem esses caras ficam metendo pau, reclamando. E não dá paciência. Tem jogador que amadurece com 21, jogador amadurece com 24. Então hoje o Everton Ribeiro era nosso. O Everton, goleiro do Palmeiras, era nosso. E tudo queriam uma Marquinhos, queriam matar eles. Então tem que ter um pouco de paciência, não dá pra ter Messi em todo o time, meu. Fala pra ele quando veio o Paulinho, quando veio o Ralf, quando veio o Castan, não era ninguém também. Mas só que deu certo ele fica contente. Porque é que nem jornalista, é comentarista de resultado. Agora errei, aceitei contratar jogador que talvez não deram certo. Talvez não, com certeza não dariam certo no Corinthians. Mas o Corinthians não vai perder com nenhum deles, pode escrever isso aí. A diretoria, o presidente, ele nunca veta alguma coisa do... Pode vetar. Pode vetar. Pode, lógico que Mas pode nunca ele vetar. vai falar, eu quero esse jogador aqui. Mas como é que vai se o treinador falou, eu quero. Ou você manda o treinador embora ou você traz jogador. Não tem jeito, né? Não tem opção. Eles pensam que é fácil. Pessoal, porque eu sou o presidente, falaram, não, eu vou trazer... Você quer quem? Você quer o Pedro? Não. Eu vou trazer o João. o Pedrinho. Não vou trazer o Pedro. Não é eu que decido. Quem decide é o treinador, o auxiliar técnico. A maldito do Cifute lá, essas coisas é que decide. Hoje tem 50 caras dando palpite. Você vai contratar um jogador, os caras levantam a vida do cara. Então quem errou no Cafu não fui eu, não. Quem errou foi quem pediu as contratações Veio pra dele. você o scout dele, tudo, contrata E era esse de cara. graça, porque a gente não tinha dinheiro, não pagou nada, só salário. E é 210 mil, não é 300 mil que esse cara fala aí, não. Que também é bastante. Não é pouco, não. É. Mas é isso, não tem como acertar. Agora, né? ele não reclama do Paulinho, né? Do Ralf, do Leandro Castan, né? Do Chicão, André Santos, as merdas, ele não reclama. O Cássio veio... O Cássio. Pô, o Cássio... Ele não reclama do Cássio, né? Goleiro do presidente, não falava que era goleiro do presidente. Não fui eu que escolhi o goleiro, não. Eu levo a fama do Cássio, mas não fui eu, não. Foi algum técnico lá dentro, algum auxiliar lá dentro que pediu. Eu levo, olha, André, quem falava que era goleiro do presidente. Imagina se tá errado. Porra. Eu tô morto, né? Tá vendo? Esqueminha do presidente. Agora é o Cássio, o maior ídolo do Corinthians hoje. Vai ser o maior jogador da história do Corinthians. Aí o Andrés nessa aí acertou. Nessa ele acertou. Nas outras ele errou. É brincadeira, né, meu? O Cássio, lembra quando ele entrou, cara? Putz, grito, foi um alívio. O primeiro jogo do Pô, Cássio. você ele pôs o pegou pra uísque, pô, eu não bebo uísque, pô, mas vou tomar um pouquinho. Tem refrigerante, é uma guaranazinha que eu coloquei junto aí. Mas, esse torcedor aí, eu fui até um pouco... É óbvio que Não tem como acertar. num ano que você contrata 10, 15, 2, 20 jogadores, você vai acertar e vai errar. O jogador vai dar certo, outros não vão dar certo. Mas para ter um pouquinho de paciência, vamos esperar um pouquinho, meu. O GP queriam matar o GP, agora o GP é craque. O Raul, quando começou a jogar, tava lá no Sub-23 largado. Ninguém queria ver o Raul, né? E hoje já estamos falando do Raul, João Vitor, pô. Eu trouxe o João Vitor também, tem que falar pra ele que foi eu que trouxe o João Vitor em 19, viu?
contratei o João Vitor. Então, tem que ter um pouco de paciência. Nós estamos passando uns 2, 3 anos para cá um momento difícil, um momento com dificuldade. Nunca foi negado isso. Então tem que ter um pouquinho de paciência, um pouco mais de pé no chão. Os últimos anos ganhou tudo. Pode ficar 2 anos sem ganhar campeonato, não vai matar ninguém, não. Eu fiquei 20 anos sem ver o Corinthians ser campeão, porra. E não ser tão chato que nem a minha filha, porra. Que não, tá Que fresca, não pode né? perder 2 jogos e ficar reclamando do mundo. Aquela decisão de não jogar mais no Morumbi acontece em que momento? O que tava Acontece no acontecendo? momento. É porque eu não estudei. Então, como eu não estudei, eu não sabia fazer conta. Os jornais falaram que era um negócio do aluguel. Não tem nada a ver com aluguel. O São Paulo sempre pagou 7 salários por ano. Como assim? Ah, o resto era O resto era o outros- aluguel, o aluguel. o camarote. Porque todo mundo sabia que os clássicos e as finais ia ser lá. E Então, aí- se você quer ver o Corinthians na final clássico, você vai comprar camarote. Claro. Você sabia que todos os jogos iam ser lá. A primeira vez que eu saí, opa, eu vou pensar se eu vou comprar camarote. Claro. E tanto é que tem camarote, cadeira Vago pra vender lá. até hoje lá. É isso. Mas- Então, eu tinha que pagar 14 salários por ano e o São Paulo pagava 7. Então, vamos pagar 14, ver como é que E, fica não era, igual. e era irredutível, não tinha negociação. Não, nem quis negociação. Vamos ver se vê a situação de um de outro aí. Mas foi por causa disso ou teve alguma declaração, alguma Não, coisa teve que... a declaração do Juvenal, É, então. que 5% de ingresso pro torcedor do Corinthians também. Eu falei, então não vamos jogar mais lá. Por causa do negócio do Palmeiras, que a gente não, não tinha vamos, nada a ver. não vamos jogar mais lá. E não jogou mais lá. Uma coisa que com certeza a gente ia chegar a falar em algum momento, que é a polêmica com o craque Neto. E por que começou essa desavença? E eu sei que vocês falaram que... Acho que o Andrés deu uma declaração falando que hoje a amizade voltar é uma coisa que é impossível, né? Não, eu não falei que eu falei que nunca mais volta. Mas já foram muito Ele amigos que toca. ou não? Era o maior amigo que eu tinha no futebol. Ele que Ah, toca é? a vida dele, que seja feliz, com todas as paranoias dele, cada um na sua. Eu não preciso dele pra nada, e muito menos precisa ele de mim. Já precisou, mas hoje eu não preciso. Mas isso acontece por quê? Por causa de alguma Não declaração sei. dele? Prefiro não falar. Tá. Sou muito amigo da ex-mulher dele, sou muito amigo dos filhos dele. Tenho os filhos dele como sobrinho, e vamos ficar só com a parte boa. O pessoal tá pedindo muito pra gente contar a história do como foi a negociação do naming rights do estádio. Ah, é. Pra que quer saber isso? O pessoal é curioso. Pra que quer saber? Já faz um ano, pô. É que rezava a lenda que era um... Que É um sonho. Nem ia conseguir. Isso é mentira. Não tem nome da rádio. Não existe. Esquece. Não existe. Aquilo é uma lenda. É uma lenda. Você pode falar quais outros que quase fechou ou não? Assim. Mas lenda. É lenda, sabe? Não tem nome de lá. É a Arena do Porque você Corinthians. chegou a aí. viajar. Então, Hoje tem o nome Neoquímica por ter. É, então digamos que supostamente vieram Supostamente, empresas atrás e vocês quase fecharam. É. Quais seriam? A única que veio atrás pra quase fechou foi a Fly Emirates. É mesmo? O resto é balela. E por que não fechou? Por causa de grana. Grana, foi acerto de grana. Quanto eles Grana. queriam pagar? Porque você não falava o nome do estádio, você ia falar Tá o nome aqui. do estádio, ia ter a garantia. Como que era? É... Não. Emirates, ia chamar como? Emirates? Sei lá como ia chamar. O cara pagando, ele põe o nome que ele quisesse. Coloca. Mas não tinha garantia que a televisão ia falar. Tinha um monte de prós e contras. Que a Hiperfarma, que a Neoquímica, acreditou em tudo isso. Mas vocês Acreditou fizeram acreditou acordo. no Zé Mané aqui. Mas aí vocês fizeram acordo com as televisões? Como que foi pra Não, falar tinha o um nome? acordo verbal, só não estava por escrito. Eu falava, tem acordo, mas o André é escrito, no escrito não tem. Acredita em Joe. E eles E os caras acreditaram. acreditaram. Mas é sonho, né? O Química lá é por estar, né? O Química porque tá. Fala para o torcedor, eu vi a imprensa aí. É impossível vender o nome do estádio do Corinthians. Esquece. E modéstia à parte, hoje o Palmeiras, outros times têm que pagar royalties pro Corinthians, né? Porque falam o nome dele graças ao Corinthians, né? É verdade.
Abriu esse precedente. Mas isso eu queria saber também. Teve atrito nesse começo com as televisões que ainda demorou um pouco pra pegar a Neoquímica Arena, né? A Globo Não. cumpriu comigo o combinado. O dia não. que vendesse, falava o nome. A Neoquímica Arena, não. Dos outros, sim. Não, Mas a Neoquímica, desde o começo, eu já vi os caras falando. Não, eu falo que às Tem vezes... uns babaca ainda aí que não fala, mas a maioria mas fala. aí é mais comentarista. Tô falando A maioria na fala. transmissão, fala. Eu falo porque... Não, porque eu assisti os jogos e o cara não falava. Eu falei, porra, caralho, que raiva. Mas ele não falava nada ou não, Não, falava? falava- Tem alguns que não falam, Taquera, mas Arena do hoje... Corinthians, Ah, é? Mas Arena do hoje a maioria fala... Corinthians. Sim. Tem uns babaca que não falam. Os profissionais da empresa, alguns que se dizem profissionais, não falam. É engraçado porque dos times gringos os caras falam, né? Acham legal. É bonito. É. Só que aqui é... E não vê. Como aqui é sonho, É. é sonho. 500 milhões aí é sonho. E o valor com a Fly Emirates também ia ser esse mesmo valor? Era um pouco mais. Ué? Só que eles não aceitaram pagar. Ah, tá. Porra. Isso é. No fim, acaba sendo imprensa também. Ah, cara, eu já tá sonhando com essa grana aí já, caramba. Sonhando? É. Tem que sonhar o Corinthians, Tem que não sonhar. nós. É, tem que. Essa grana não vem E pra. outra, É. não teve comissão, viu? Apesar de eu ser bandidinho, ser ladrãozinho, não teve comissão não, Que viu? falaram isso? Não teve nenhuma empresa pra ganhar comissão, viu? Foi fechado por Joe, diretamente. Não teve comissão nenhuma. Pode falar pro torcedor que não teve comissão nenhuma, viu? Diferente dos candidatos deles. André Henrique. Andrés, qual a sua opinião sobre a polêmica do Danilo Avelar? Ele deve ser reintegrado? Olha, ele errou. Mas, gente, ele não é criminoso. Ele tava num jogo 3 horas da manhã e falou uma merda. Se arrepende, tá trabalhando contra isso, a favor disso, ele tá indo em comunidade, ele tá fazendo tudo. Pô, eu acho que no Brasil não existe pena perpétua. Não dá chance pra um cara assim. Pô, ele reintegrar. errou. Que tem que assumir o erro, e assumiu. Agora, é um jogador de uma índole enorme, não tem nada de racista. Foi infeliz, pô. Como eu, às vezes, posso ser infeliz numa palavra, ou outras pessoas, pode ser. Quando é racismo, você percebe quando é, principalmente quem sofre o racismo. Sabe o que é um racismo, né? Então, eu não vou aqui falar que ele tem que voltar, deixar de voltar, até porque não sou eu que vou decidir isso. Mas eu acho que não podemos pôr a pena de morte nele, só isso. E fazer e transformar ele só nisso, né? Porque ele é maior do que isso, né? Isso foi um momento, um erro Nasceu dele. um filho agora há uns meses aí, pô. Exatamente. Você imagina o cara viver com isso nas costas, pô. Ele errou. Ele foi infeliz. Ele tem que arcar com a responsabilidade. Tem. Sim. Ele tem que se autopreparar, começar a fazer benefícios, andar nas comunidades, trabalhar, ajudar, até porque ele tem condições, está fazendo isso. É o que ele tem que fazer. Mas no Brasil não existe pena perpétua. Exatamente. Como foi a história do estádio? O Corinthians sempre foi zoado porque não tinha duas coisas, né? Libertadores e estádio. E modéstia à parte, foi toda a nossa administração que deu a Exatamente. Libertadores, mas Por isso que eu tenho que agradecer Mas não, muito, mano, porque a gente cansava de ser zoado. Ah, não tem Libertadores. Não é agradecer a mim, é agradecer todo um conjunto de coisas. O Então, estádio, nós aproveitamos que nós tínhamos um terreno que esse foi terreno doado era- nos anos 80, foi doado para o Vicente Mateus para fazer o estádio. Era esse mesmo terreno Era o onde é mesmo terreno agora. onde é hoje. É para fazer o estádio, mas aí não conseguiu fazer o estádio, não conseguiu viabilizar, virou centro de treinamento das categorias de base do Corinthians. Tanto é que quando nós decidimos viabilizar o estádio, obviamente que o terreno já tinha lá 200 e poucos mil metros quadrados e nada mais justo que fazer o estádio do Corinthians na Zona Leste. É. O metrô a 100 metros, o trem a 150 metros, toda a estrutura que tem lá. Então isso barateava muito, não só o estádio do Corinthians, mas principalmente a cidade de São Paulo, principalmente para a Copa do Mundo.
Então, é que aqui ainda não tem essa mania, mas tinha que ter no dia de jogos tinha que ter um trem especial só para os jogos. Como é no mundo, pô. Só que aqui você vai falar com os órgãos públicos, não pode, não sei o quê. Então tinha que ter um vagão só para quem vai no jogo. Quando termina o jogo da Libertadores. Então, esse tipo de coisa vai... que a estrutura do Estado ainda tinha que melhorar bastante, mas vamos pensar que nos próximos meses melhore. Então a gente viabilizou isso aí. Era um sonho de todos nós corintianos. Vários outros presidentes falam, não, agora vai. Não, mas é porque realmente era difícil. Eu quando assumi o Corinthians tinha 16 maquetes de estádio no Corinthians. Eu lembro desse. Tinha 4 do Parque São Jorge. Mas nós conseguimos viabilizar, aproveitando o momento da Copa do Mundo, aproveitando todo o momento que houve, a gente conseguiu viabilizar. Muita gente trabalhou contra, mas trabalhamos arduamente. Erramos aqui, acertamos ali, fizemos coisas boas aqui, coisas erradas ali, porque é uma obra enorme. E falavam que custava 2 bi, 3 bi, hoje vê que custa 569 milhões. Menos a Neoquímica dá 269 milhões, é o que o Corinthians deve na Arena. E antigamente falavam Quanto todo custou a Arena? 970 milhões. E todo mundo falava que era 2 bi, 3 bi, 1 bi, impagável. Eu ouvi 2 bi. Nunca foi 2 bi, então. Nunca foi, mas é que... De onde tiraram esse número? Porque tiram, porque vão falando e é à vontade. Hoje o Corinthians deve 569 milhões, tem os 300 milhões da Neoquímica, então deve 269 milhões. Tá. Tem mais 2 anos de carência. Quando voltar a pagar, vai pagar uma prestação de 30 e poucos milhões por ano, menos a Neoquímica vai pagar 15, 20 milhões por ano. Então está viabilizado o estádio. Agora é o público frequentar, voltar o público, para o Corinthians ter o máximo de receita possível. Mas eu queria que você falasse esse momento quando falou, putz, vai ter Copa do Mundo e vai ter. Você estava reunindo com quem? Como que era o projeto? Como que é essa parte de bastidor? A verdade é que a gente queria realmente era o Pacaembu. A primeira tentativa era arrendar reformar. o Pacaembu por 30, 40 anos e reformar o Pacaembu. Mas não pode, né? Agora pôde. Ué? Agora privatizou. Falaram que era patrimônio. É a fachada. Agora, só a fachada que não pode mexer. Agora privatizaram. E na época o prefeito, as pessoas não conseguiram viabilizar para ceder para o Corinthians por 50, 70, 80, 100 anos. O Corinthians ia fazer uma reforma de 150, 200 milhões, camarote, deixar o mais moderno possível, e o Corinthians ia continuar jogando lá. Mas infelizmente, até porque tem a Associação Pacaembu lá, que são os pobres lá, né? Os mendigos, né? Da comunidade de Gianópolis. Exatamente. Eles são pobres e eles têm que frequentar o Pacaembu, porque na casa deles não tem piscina, não tem nada. Aí reclamaram. Então eles têm que ir lá. Então eles reclamavam, faziam uma onda lá. Faziam uma onda lá. Quem devia pagar a manutenção do Pacaembu eram eles. Mas não conseguimos. O Corinthians vai fazer o estádio dele, estádio de 40 mil pessoas, estádio humilde pro corintiano. Lá em Itaquera. Qual que era o padrão FIFA? Não tinha padrão FIFA nenhum. Era o estádio do Corinthians. Não. Era o estádio do Corinthians. Tá. E como ficou isso inviabilizada, e a prefeitura, o governo do estado me chamaram e falaram, Andrés, só tem uma maneira, o Corinthians tem que ser o estádio da Copa do Mundo. Eu falei, olha, desculpa, eu não tenho dinheiro pra isso. Nossa casa é pequena. O Corinthians assume 400 milhões de reais. Fora os 400 milhões, o Corinthians não participa de nada. Caramba. Pô, mas aí não dá pra fazer o estádio. Eu falei, bom... Aí foram levantar, e existiu uma lei desde 2003, que foi a Marta Suplicy que fez, que todo investimento na Zona Leste, você tem até 60% de recuperação de imposto. Então se você gastar 1 bilhão, você tem 600 milhões de crédito. Tá. Se você gastar 500 milhões, você tem... Que você desconta de imposto que você iria pagar. Que é o tal do CID. Tá. Aí acharam lá, foi aprovado, já estava... É um tipo de uma renúncia fiscal? Isso. Tá. É um incentivo fiscal para investimento na Zona Leste. Aí, como o prefeito já tinha essa lei e tudo, ele falou, André, mas para confirmar, para não ter problema, vamos pôr de novo para votar na Câmara, 2 vezes, para não ter perigo. Aí foi votado a primeira vez, foi aprovado, foi votado a segunda vez, foi aprovado o CID para o estádio do Corinthians, que eram 420 milhões. Nós íamos gastar 1 bi no estádio, 420 era renúncia fiscal. Então os 420 de CID, que a gente ia vender no mercado, faz o excedente da obra e os 400 milhões o Corinthians assume. Tá. O Corinthians foi no BNDES, no pré-Copa, junto ao Odebrecht, e conseguiu um empréstimo de 400 milhões de reais. Esse é o Corinthians que tem que pagar. Tá. E o CID já foi vendido para o Odebrecht, já foi tudo, já fizeram o acerto, tá tudo acertado. Vendido para o Odebrecht significa o quê? Que a Odebrecht comprou o CID e ela hoje está renunciando o fiscal das obras dela, das coisas dela. Para ela, entendi. Para ela ter o dinheiro dela de volta. Tá. E abate do valor para vocês. Isso. Não, o nosso já bateu. Tá. Então nós devemos 400 milhões para o BNDES. Nesse momento já era aquele projeto como é hoje ou não? Já era, aí já estava já. Aí já estava para a Copa do Mundo.
Mas não era mais o de 40 mil? Não, já era o estádio Tá. de Copa do Mundo. Tanto é que eles queriam fazer pra 65, eu não deixei. Caramba! Eu falei, o estádio é pra quase 50 mil pessoas, mas precisa de 65 mil. Bom, faz arquibancada provisória. Tá. E eu não vou fazer um estádio pra 70 mil pessoas. Tanto é que a obra, a fundação, tudo tá pronto pra 70 mil. Tá. Se quiser construir amanhã mais 20 mil lugares lá, Aguenta. tá preparado. Mas eu não tinha acabamento de fazer isso. Porque a manutenção, tudo é muito mais caro. Então faz provisório. Teve uma briga enorme. Eu falei, bom, ou faz provisório ou não tem Copa. Não É. tem discussão. E foi feita a provisória. E nós fizemos o estádio do Corinthians. Então esses 400 milhões, o Corinthians já pagou 184 milhões. E agora fez acordo com a Caixa o ano passado, que tem que pagar 569 milhões, com a correção, com tudo, menos os 300 milhões da Arquivo, que são 269 milhões. É isso que o Corinthians deve, mais nada. Podem falar, especular. É Deve isso. isso. Você pergunta pro presidente do Willis, pergunta para mim, qualquer um deve isso. E dos 12 estádios feitos na Copa É isso do que eu ia Mundo, perguntar, e os outros de estádios? 12 estádios feitos, 10 da Copa do Mundo e 2 particulares, Tá. ninguém pagou uma prestação. O quê? Nem Palmeiras, nem Atlético Paraná, nem Grêmio, nem Maracanã, nem Recife, ninguém pagou uma prestação. E O aí? único estádio que está sendo pago é o do Corinthians. E todo mundo só cobra o Corinthians, ninguém cobra dos outros. Ninguém... Então, Não tá se pagando nada? o Zé Mané aí do Paulo Guedes, esse ministrinho de meia tigela aí, ele tem que cobrar o Maracanã, cobrar Recife, Lá de cobrar Manaus. Bahia, Manaus, e não o Corinthians, que ele falou que o presidente Lula deu um estádio pro Corinthians. Mal sabe, ele é tão incompetente que ele não sabe que o Corinthians já tinha pago quase 200 milhões de reais, que o Corinthians tem um acerto com a Caixa, que o Corinthians tá pagando suas prestações, que o Corinthians tá tudo certo, mas faz parte da política, infelizmente, hoje que eu te falei, cada um fala o que quer, e você é obrigado a ouvir aquilo que você não quer. Não, e vários estádios disparados, quase não tem jogo. Não, isso é um outro problema. É. Isso é um outro problema. Mas eu acho que o governo brasileiro tem que sair cobrando os outros estádios. E não só o outro Corinthians. particular qual que é? Além Atlético Paraná, Internacional e Grêmio. E Ah. Palmeiras, são 4. Caramba, não sabia disso. E aí quando você tem essa chance aí, tem esse acordo, vamos fazer daquele frio na barriga. Lógico, porque é uma responsabilidade muito Então, grande. é isso que eu ia pensar. Todo mundo começou a fazer estádio 7, 8 antes da Copa. É. Nós tínhamos 3 anos só. Só 3? Porque Lógico, tinha 11, 12 e Você 13. falou em 4, 2010. Nós até tínhamos 11. Ah, é? Construção começou em maio de 2011. Caramba. Então nós tínhamos 11, 12 e 13 para construir. É, porque você tem que entregar um ano antes. Um ano antes. Nós entregamos 6 meses antes, 4, 5 meses antes. Caramba. Isso até dá os parabéns ao Odebrecht, que foi uma guerreira e conseguiu pôr aquilo de pé. Então nós tínhamos esse problema. O Maracanã começou 7 anos antes. Todos os estados começaram 7 anos antes, 8 anos antes. E nós começamos 3 anos. Então nós tínhamos um desafio muito grande. E fora isso, tinha todos os benefícios que foi feito para a Zona Leste. As pontes, os viadutos, tudo que foi feito lá, que também tinha 2, 3 anos para se fazer. E isso o governador Geraldo Alckmin, na época, cumpriu tudo aquilo que ele se comprometeu, fez muito bem feito e está de parabéns. Então Todas hoje... aquelas pontes de acesso. Lógico, tudo aquilo lá foi feito pelo Geraldo Alckmin. Então, foi pelo Estado, né? Aliás, claro. já tinha que ter feito aquilo há muitos anos antes. É. Mas aproveitou a Copa do Mundo e foi feito. É. Então era uma guerra muito grande. Eu fiquei praticamente 3 anos, ia lá todo dia, porque eu estava à frente de tudo. E graças a Deus, hoje o estado é maravilhoso. E alguns brasileiros reclamam, mas não tem um gringo que vem aqui para ver o estádio que não fala, é um dos melhores estádios do mundo. Qual foi o jogador que você se arrepende de ter chamado? É difícil, pô. Me arrependo de tanto jogador. Puta Fala que um pariu. aí. Que... É, Caramba! Deve ter aquele que além de Quem eu me ter arrependo mesmo de ter contratado, ter liberado pra contratar, que não fui eu que pedi também. Claro, nunca não é. fui eu. Não, nunca é, não. Não fui eu. Pô, se eu trouxe o Davó e o Nadal, eu também trouxe o Paulinho, também trouxe claro. o Ronaldo, eu também trouxe o Ralf, também trouxe o Cássio. Não, foi o treinador que não fui eu pediu. que trouxe esses e nem os que não deu certo. Mas um Você dos jogadores que eu, viabilizou, né? que eu desde o primeiro desconfiei e fiquei meio assim foi o De Federico. Lembra do De Federico? O Lembro. novo Tomou Messi. 5 milhões de dólares do Corinthians. Nossa, cara. Puta que pariu.
Mas o treinador pediu. novo O Messi. treinador O novo- e o auxiliar o novo- do treinador na época. O novo Messi, né? Que era o Carilli. Era o Carilli? Caramba. Foi auxiliar, então, que na época que falou esse Não, cara e o aí. Mano também E quis. o Mano. Mas ele vem, quem viu jogar na época, o moleque era novo, era bom jogador. Só que não cresceu, ele foi pro baralho, foi jogatina, essas coisas lindas assim, ele se empolgou aqui no Brasil. Nunca Essas viu, loiras. nunca viu essas loiras. No Brasil só morena, né? Mas tem umas loiras fortes aí. Aí tem essas loiras aí, o Tem as Federico, loiras, Federico se perdeu. Se perdeu no Brasil. E tava para fazer Copa do Mundo, o Morumbi era o estádio da Copa do Mundo. E realmente todo mundo trabalhou para ser em São Paulo, para ser Morumbi, porque não existe Copa do Mundo no Brasil sem ser Claro. abertura ou encerramento em São Paulo. Claro. Não tem cabimento. Um é né? em São Paulo, outro no Rio. Tava muito De não claro ter já a Copa da Confederação em São Paulo já foi um fiasco para a Copa do Mundo, você imagine se Uma não tivesse Copa a Copa do Mundo. E quando ficou inviabilizado o Morumbi, Porque Ó. ele não dava pra reformar ele pra... não é que não dava. Muita gente fala que foi culpa minha, culpa disso, mas a verdade é que o Morumbi é aclopado ao clube social. Ah, E tá. para reformar tinha que ficar 3 a 4 anos fechado o Ah, clube entendi. social. Então tinha que ter uma Assembleia Geral dos sócios aprovando que ficasse 3, 4, 2 anos fechado. E os caras não iam aprovar. E o finado Juvenal, Deus que o tenha, um grande amigo meu, saudades dele, ele não fazia essa reunião, essa Assembleia Geral de Sócios. Ele falou, Andrés, como é que eu vou fazer? Ninguém vai aprovar. Eu falei, bom. E aí a FIFA, por causa disso, a FIFA tirou a Copa do Mundo do Morumbi. Turma falou que era por causa do Ricardo Teixeira. E não é, era por causa que não houve a Assembleia Geral de Sócios não sabia para disso. ficar o clube fechado. E quando inviabilizou isso, tentaram levar para Pirituba. Pirituba. Lembra o estádio Piritubão? Lembro, Pirituba, lembro. Piritubão. E nisso já começaram a me chamar, FIFA, CBF, tudo pra Andrés. E o Corinthians? Falou, o Corinthians vai fazer o estádio dele. Isso que ano? Estamos falando de Isso que em ano? 2010. Caramba. Posso fazer uma pergunta agora? Pode. O Andrés que convive, tem todos os contatos dentro do Corinthians, o Paulinho tá fechado? Tá acertado já ou não? Olha, minha mãe infelizmente faleceu. Mas nem que ela ressuscitasse e fosse pra zona, eu te falaria. É uma pergunta. Nem que ela ressuscitasse. É uma pergunta que é difícil. O Paulinho, agora brincadeira à parte, o Paulinho não é o Corinthians querer contratar. É o Paulinho querer jogar no Corinthians ou não. É. O Paulinho sabe a condição do clube. O Corinthians sabe quanto pode pagar. O Corinthians sabe. O Paulinho sabe tudo do Corinthians. É ele querer, eu quero jogar no Corinthians. Ele pode tomar essa decisão ou não. Como o Willian tomou, como o Renato Augusto tomou, como o Roger Guedes tomou. Então o Paulinho, se o Paulinho vier pro Corinthians, não é o Dúlio que contratou o Paulinho. O Paulinho escolheu jogar no Corinthians. Que é um jogador que ainda tem propostas fora da realidade do futebol brasileiro, fora do país. Seja na Arábia, seja na puta que pariu. E o Corinthians não vai entrar no... Espero eu que o Luílio não entre em leilão. Então o Paulinho sabe de tudo. Aí o Paulinho falou, Luílio, eu vou jogar aí. Pronto, acabou. Então não tem nada fechado, nada que eu saiba, pelo menos, né?